Até porque, além das plantas desenvolverem mecanismos de defesa, como por exemplo, transformar as suas folhas em espinhos, outras têm o caule coberto por micropelos urticários, que ao tocar, ele vai inocular uma substância que vai provocar alergia de imediato, a pessoa seja alérgica ou não. É o caso da orquídea que eu estava mostrando para alguns de vocês, que está do lado direito de vocês. Aqui mais, todo mundo vai ver agora, mas a gente vai mostrar ao longo das trilhas. Certo, pessoal? Faço parte também de uma aldeia, a aldeia Capinauá, na qual eu sou liderança, em uma das comunidades, a comunidade Batinga. E é isso aí, vocês tiverem alguma curiosidade, vocês perguntem, certo? A gente vai passando as informações de acordo com as curiosidades de vocês ao longo da trilha. E eu não vou estender muito, porque tem um minuto para começar, mas aproveite e fique à vontade. Mais uma vez, boa tarde, gente. Todos sejam bem-vindos, né? O Parque Nacional do Vale do Caquimbau, já sabe que é uma das 7 maravilhas de Pernambuco. Então, um pouco também sobre o parque, né? Que o parque são 62.300 hectares, que se divide nos 3 municípios, que são Buíque, Tupanatinga e Pipií. Então, para não tomar muito tempo, a gente vai começar agora a nossa trilha. Todos em fila indiana, não traspassar frente do guia. Pode fazer perguntas, né? Estamos aqui para responder. Ter muito cuidado não tocar nas plantas como seja urticante, ortiga, coçação, é uma planta que causa muita coceira na nossa pele. Boa tarde, gente. Boa tarde. Rafael veio nos 2 ônibus aí, conversou com vocês e eu queria fazer alguns complementos de algumas coisas que Rafael falou e que fica muito junto também com a parte de biologia. Há 2 dias, né, quarta e quinta-feira, nós na nossa sala de aula tivemos com o nosso paradidático, né, algum contato em relação ao bioma de Caatinga. E hoje, na verdade, vocês estão vivenciando isso. E podemos fazer um comparativo entre espécies, como o Márcio falou, endêmicas, ou seja, só existem aqui. Como o próprio professor Rafael falou, tanto em um ônibus quanto o outro, na questão da Caatinga, só vamos encontrar aqui também. Então, o que acontece? As plantas, elas têm essa característica fina, ou as folhas bem pequenas, vocês podem olhar ao redor, justamente por quê? Para que elas não possam perder tanta água, uma vez que não tem água. A escassez de seca está sendo muito falada aqui. O professor Rafael falou também sobre a questão dos lençóis freáticos, que são muito grandes aqui nessa região. Aí ontem um aluno, né, vendo as figuras no livro, no nosso paradidático, aí perguntou, professor, se lá é tão seco, como é que tem essas plantas em cima das rochas? Na caverna nós vamos poder ver, né, Márcio, que dentro dela ela é muito úmida. Então, resgatando a água para a sua própria sobrevivência, ali naquela rocha. Então, tudo isso nós vamos observar hoje na prática. Então, é bom vocês fazerem a visualização do local. Por isso que ontem foi que eu pedi caracterização do bioma Caatinga, para que vocês vissem no livro de vocês justamente quais são as características, para que pudesse chegar aqui hoje e visualizar tudo isso que estão vendo. Animais endêmicos também, muito cuidado. Lá na frente encontraram uma formiga, né? Que no Rio Grande do Norte também vamos encontrar ela, chamada de tocandira. Aqui qual é o nome dela, Márcio? Aquela gigante. Formigão mesmo, né? Tocandira, que na verdade a mordida dela causa uma dor muito intensa. Fora também as plantas, como o próprio Márcio falou, que elas já têm uma questão de autodefesa, justamente por serem muito frágeis e finas, né? Essa fragilidade, na verdade, é em relação à perda da água. Rafael fez uma citação muito importante no caminho, falando que elas perdem as folhas durante essa época. Justamente por quê? Porque ela também não pode perder água. Porque a folha, ela funciona como um mecanismo fisiológico da planta, fazendo com que ela não perca água, mas também fazendo com que ela ganhe. Então, por isso essa perda de folhas durante essa época do ano, para que possa aproveitar o máximo de água que esteja nos lençóis freáticos. Outra condição também que podemos encontrar aqui é o solo. Quando muitos chegaram ali entraram, gente, parece praia, tal, tá fundo, tá pesado. Justamente por quê? Provando que aqui um dia foi mar. Ok? Então todas essas características é bom ser observado, é bom ser notado, porque vocês estão tendo, na verdade, uma realidade prática daquilo que a gente vê nos livros. E aquilo que eu venho dizendo no micro-ônibus e vale para todo mundo, aula de campo exige 2 coisas, atenção e observação. Então, se vocês pararem de conversar, se vocês pararem de brincar e passarem a observar tudo aquilo que a gente está falando, vocês vão ver na prática. Certo? Observar o ecossistema, o meio, como as pessoas que vivem aqui, como elas vivem,
certo? Como é que elas habitam, sondar dos guias qual é a principal fonte econômica aqui, do que elas sobrevivem. Tudo isso, pessoal, vocês vão ter que aprender, apreender para levar para a culminância. Então, agora acabou a conversa, o tempo de conversa acabou. É ver, é observar aquilo que chamar a atenção de vocês, procurar os professores ou os guias para perguntar, para questionar. Estamos saindo do mundo do livro para entrar na prática do conhecimento. Aí vejam, né? Aproveitando aqui, já também a fala de Leandro, a gente vinha no ônibus observando, vou falar um pouco aqui da questão ambiental. Por que eu vou falar um pouco disso? Porque a gente viu aqui o seguinte, pés de caju numa área já que chove pouco. Quer dizer, só confirma aquilo que eu disse, nós estamos num solo arenoso, num solo sedimentar, na verdade, que ele é muito propício. Com certeza o lençol freático aqui, vou repetir, né, vou dar a tréplica que o Leandro colocou, o lençol freático aqui é rico sim. Mas eu quero atinar para um outro ponto importante. Nós ainda estamos no mês de agosto, né, 31 de agosto. E essa área, ela não era para estar tão seca quanto está. E eu tinha falado para vocês da questão do fenômeno do El Niño. Então a gente está observando aqui uma caatinga que o verde dela está desaparecendo. Ele ainda está um pouco, mas já há uma tendência de estar seco. O que é normal aqui, meados de setembro, não é isso? Eu estou percebendo que está um pouco mais cedo. E aí é outro ponto, né? O que está acontecendo com o planeta? Não é isso? Teve um aluno que perguntou a mim, professor, cadê os animais? A gente encontra cobra aqui tudo. Eu sei que é na área de biologia, mas aprendendo já um pouco com ele, o animal aqui ele tem hábito noturno, não é isso? Então o animal aqui, ele não, você não vai ver ele aqui, é muito difícil, a não ser que você veja o formigão, que lá no Rio Grande do Norte é chamado de tocandira, aí você vê. Então você começa a observar que o meio ambiente, em termos de tempo, de clima, ele já começa a estar fragilizado. E quando a gente fala em mudança climática, quer dizer, o que era para estar um pouco mais verde, já está mais seco do que o convencional. E se isso se repetir? Não é? Uma área como essa, a gente presenciou no trajeto lixão. Veja que aspecto ruim. Um lixão numa área de preservação como essa, que eu tenho certeza que virou ringue político por aqui, isso aqui. Não é? Mas na verdade se troca de poder e na verdade na prática nada se resolve. Então eu queria só colocar isso para a gente ficar atento. Repito, a gente vai seguir uma trilha aqui, mais à frente você vai ver rios intermitentes. Todo mundo no ônibus já observou a marca nos paredões rochosos, mostrando aqui que a água do mar ela estava num nível mais alto e foi deixando essa marca, e foi diminuindo, e foi na verdade havendo o processo de regressão marinha. Então eu peço que vocês fiquem atentos. E dúvidas, podem procurar a gente. Então, conversa, parou agora, observação e atenção. Tá certo, pessoal? Lembrando que geralmente, Rafael deve dizer que no período de estiagem, que ocorre periodicamente no Nordeste, que aquilo que eu já disse muitas vezes em sala de aula, não tem como acabar com a seca no Nordeste, porque é um fenômeno natural. Ela vai ocorrer periodicamente. E periodicamente, o menor tempo que já existiu historicamente da seca no Nordeste, quando ela menos durou em torno de 5 a 6 anos. Então imagine como é que essa população local nessa área, no período que iniciou-se o ano passado e vai se prolongar por aproximadamente 3, 4, 5 anos. Então já há registros históricos de seca nessa região há milhares de anos atrás. Então a seca não se acaba com a seca, se aprende a conviver com ela, desde que se tenha vontade política para investir nisso. Porque ela é um fenômeno natural, certo? Olha o formigão que vocês falam. Falando também sobre a questão um pouco evolutiva, né? Foi muito interessante a posição dos guias quando falou da questão indígena, né? Nós vemos lá de Pesqueira com a tribo Chucuru e aqui temos duas, né? Capinauá e Funiô em Águas Belas. Em Águas Belas, não é isso? Então o que acontece? Registros e provas, na verdade, desse homem primitivo. Que na verdade não houve modificação, ou seja, eu vi muitos quando a gente entrou aqui já na cidade, né, de Buíque, né, falando, poxa vida, aqui ainda assim, e isso assim, e assado existe, justamente porque foram algumas características, na verdade, que não foram deixadas. Então essa questão de evolução, ela é muito forte nos dias atuais. Se tivermos que voltar a uma regressão para nós, a como esse homem vive hoje, quer dizer, seria evolução para vocês? Não. Claro que seria, porque estaríamos nos adaptando ao meio.
A ressalva de Rafael foi muito importante quando ele falou a questão dos lixões. É um impacto ambiental. Então, qualquer coisa, desde um guardanapo jogado, a uma latinha de guaraná, a uma tampinha de garrafa, na verdade, é um impacto ambiental. Eu faço com que aqueles indivíduos se desloquem de um local para o outro, o que na biologia é chamado de especiação, quando um grupo ele é dividido. E outra área muito parecida com essa, só vamos encontrar na África, na savana. E aí se pergunta, professor, como se no Nordeste nós temos apenas este bioma caatinga aqui e algo muito parecido que na África é chamado de savana. Mas na frente eu até vou pedir para que Rafael explique isso geograficamente, como é que se deu toda essa questão evolutiva. Lembrando também que estamos num trecho, na verdade, de rompimentos de placas, como o Rafael também já tinha falado. E isso para a evolução é muito importante. Separamos grupos de indivíduos onde cada um vai viver agora a sua realidade e não vão mais se juntar. Então, é muito interessante essa questão quando o Rafael veio falando, né, a questão de sertão, estamos perto do sertão, o que é agreste, porque nisso também estamos tendo um nivelamento de indivíduos e com isso também alguns regimes culturais. A cultura é uma evolução, tá? Então a gente tem que se prender muito a esses pontos também em relação a tudo isso, tá? Queria, na verdade, também dar boas-vindas a vocês e que eu acho que já viu que é muito rico em conhecimento e interfiram, perguntem, que nós estamos aqui para isso, para passar conhecimento. E numa aula como essa, na verdade, no campo, né, a gente não parou de falar, já estamos quase 50 minutos aqui, 40 minutos, na verdade. Agradecer, viu, irmã, a escola, por proporcionar isso também, porque para vocês isso é muito importante. E a gente, como professor também, se sente muito grato em relação a tudo isso. Pronto, Márcio. Vamos lá. A fila é indiana, tá bom, minha gente? Quem vive de passado é museu. Vai andar devagar.